Oi, gente, tudo bem com vocês? Por aqui tá tudo bem, graças a Deus, espero que por aí também. E se tu estás passando por dificuldade de amamentar o teu recém-nascido e não quer desistir, esse vídeo é pra ti. Se tu é uma gravidinha que quer seguir todas as dicas pra quando for a tua hora ser mais tranquilo, esse vídeo também é pra ti. Se você é novo aqui no meu canal, seja muito bem-vindo, espero que vocês gostem do meu vídeo. Se você já me assiste, muito obrigada pela parceria e volte a tá contando as dicas e relacionando com as minhas duas experiências que eu tive, pra vocês verem que realmente essas dicas dão certo. 2 filhos eu tive muita dificuldade na amamentação, tá? E o Inácio eu consegui amamentar por 1 ano e 10 meses, e o Matias de 3 meses eu tô amamentando exclusivamente. Então, seguindo todas essas dicas que eu vou falar pra vocês, é que eu tive êxito, que eu tive sucesso com a amamentação. A primeira dica é não se compare. Parece uma dica boba, que tu vai pensar assim, mas do que isso vai me adiantar? Mas pra começar, é isso, não se compare. A grama do vizinho, ela é sempre mais verde, mas ela não me interessa. O que me interessa é aqui, eu e o meu bebezinho, o que eu tô passando. Por que digo isso pra vocês? Na amamentação do Inácio, do meu lado tinha uma moça que ela tinha um peito enorme e um bico enorme, tá? E eu tenho um peito pequeno e o meu bico, ele é semi-protuso, semi-obtuso. Eu não sei bem como é que é o nome. Ele é meio pra dentro. Ele não é totalmente pra dentro nem totalmente pra fora. Ele é meio pra dentro. O que dificulta a amamentação, porque quando o bebê vai botar a boquinha ali no bico, ele não consegue sentir e não consegue ter a vontade de sugar. Foi isso que aconteceu com os meus 2 filhos, tanto com o Inácio quanto com o Matias. Eles colocavam a boca ali, eles não sentiam o bico exatamente, acho que é no céu da boca, e aí eles não tinham o estímulo de sugar, acabavam dormindo no meu peito, tá? Só que assim, se eu ficasse olhando... e no Matias tinha uma moça que tinha gêmeos, e os 2 bebês chegaram assim, saíram do parto já mamando, né? Já botaram no peito, já saíram mamando super bem, o peito dela tinha leite, era tudo maravilhoso. Só que assim, o que adiantar, né, no meu caso, na minha experiência, eu ficar me comparando com elas, que tava tudo bem, porque às vezes a gente olha na televisão, nos comerciais, olha, tem uma amiga que foi super fácil amamentar, e aí tu fica te comparando, mas por que comigo não? Por que o meu peito é pequeno? Por que o meu peito não tem bico? Né? Por que eu não tenho leite? E aí, isso não vai te adiantar de nada, isso só vai te atrasar, só vai te desanimar. Então assim, ó, não liga, não se compare, tenha foco em ti e no teu bebezinho e na amamentação, que é isso que realmente importa. A segunda dica é estimule o peito. Pelo menos no meu caso, o leite não desceu assim que os guris nasceram. Nem quando o Inácio nasceu, que foi de cesárea, e nem quando o Matias nasceu, que foi de parto normal. Nenhum dos dois o leite saiu. E mesmo botando os meninos no peito, não saía gotinhas, só gotinhas. No Inácio, a gente estimulou só com a mão mesmo, pegando e assim, ó, fazendo assim um movimento como se fosse o movimento do bebezinho sugando o peito. Eu passei uma tarde inteirinha com a minha tia me deixou os meus seios roxos, de tanto que ela apertou pra ir saindo o leite, pro leite descer, pra realmente o leite descer. E foi o que deu certo no Inácio. Quando chegou a noite, eu senti a descida do leite. Eu senti o meu seio bem quente, tá? E aí botamos o Inácio no peito e ele saiu mamando, o leite desceu. Do Matias, eu já estimulei com a máquina. Por quê? Porque o Matias estava na UTI. Então, eu não podia dar de mamar pra ele, né? Nos dias que ele não estava ainda autorizado a mamar no peito. E aí, eu fui pra sala de coleta de leite para que ele tomasse o meu leite pela sonda. E ali eu estimulei. Nos primeiros dias, eles estimulam com a mão, né? Porque não vale a pena estimular com a máquina, porque não sai nada. E saíam gotinhas. Eu lembro que eu tava, assim, super, super desanimada nesse início da amamentação do Matias, só que eu já sabia que era assim, porque eu já sabia que com o Inácio tinha sido assim, em seguida depois o leite desceu, e quando desceu veio mesmo. E aí eu comprei uma máquina, tá? A máquina é uma de mão, assim, que ela tem uma bolinha. Eu vou ver se eu consigo deixar uma foto pra vocês, tá? Que eu não tô com ela aqui, eu tô com ela lá na minha casa. E estimulei em casa à noite. E no outro dia, quando eu cheguei lá na sala de coleta, saiu muito leite mesmo. E eu continuei estimulando com a máquina, então todos os dias eu estimulava, todos os dias eu ia lá na sala de coleta, e o meu leite, assim, foi aumentando cada vez mais. Quanto mais a gente estimula, mais aumenta o leite. A terceira dica é, coloca o bebê junto de você, porque o corpo, ele sente o bebê.
É muito doido. Eu lembro que o Inácio foi mais fácil, assim, foram 2 dias de luta e depois a gente já colocou ele no peito, quando o leite desceu e colocamos o bico de silicone, ele já saiu mamando e já fomos pra casa. Já o Matias, não. O Matias, como ele teve a função da UTI, depois a gente começou a estimular, a gente botava ele no peito, ele não dormia, enfim. E aí eu lembro quando eu colocava ele aqui pra estimular, o leite jorrava na cara dele. Era muito, muito, assim, estranho, porque o Inácio sempre sugou. Ele, desde que a gente conseguiu adiantar, que eu fiz todas essas dicas, ele já foi ali no peito, já sugou, já não tinha essa. O Matias não, ele tava ainda no processo, então eu lembro que eu colocava ele assim, ele nem colocava a boquinha, eu colocava ele perto, assim, a carinha dele perto do meu seio jorrava, ele dizia assim, Matias, tem um monte de leite pra ti, tu não quer? O teu irmão não teve fugiu da cabeça. Essa fartura. O teu irmão não teve essa fartura e tu não tá aproveitando. Por quê? Por causa do estímulo, que eu falei lá a dica anterior, por causa do estímulo do peito, né? Que foi com a máquina, que eu estimulava bastante todos os dias, vários horários, eu estimulava o peito, tirava leite pra ele. Então, sempre que tu puder, coloca o bebezinho junto contigo, principalmente aqui no peito, que eles fazem, né? A gente faz isso muito no UTI, tira a roupa, coloca eles bem no peito, coloca ele no teu peito, pra que o peito tenha entenda, né, que o bebê tá ali e produza mais leite ainda. A quarta dica é acorde o bebê pra mamar. Por quê? Geralmente o bebezinho recém-nascido dorme bastante. E se ele vem pro aconchego do colo da mãe, ele dorme mais ainda. Então, o que a gente fazia, tanto com o Matias quanto com o Inácio? Tirava a roupa, deixava eles desconfortáveis. E realmente, assim, tu tem que deixar ele desconfortável para que ele mame. Porque senão ele vai dormir e aí ele não vai ter o alimento, ele vai ficar com a glicemia baixa, aí ele vai dormir mais ainda e tem perigo, né? O Inácio, nós medimos a glicemia porque ele não tava mamando, né? E estávamos sempre acompanhando. Então, assim, ó, de 2 em 2 horas eu acordava o Inácio pra mamar. O Inácio era muito difícil de acordar pra mamar. O que a gente fazia? Trocava a fralda antes de mamar, tá? O Matias também eu fazia isso, trocava a fralda antes de mamar. Tirava um pouquinho a roupinha dele, os dois nasceram no inverno, então a gente tirava um pouquinho a roupinha deles, colocava no peito, e às vezes, se eu colocasse no peito, mesmo sem roupinha, mesmo eu tendo mexido neles antes da amamentação, eles acabavam dormindo. O que a gente fazia? A gente pegava eles, assim, e ficava balançava de um lado pro outro, nenê, chamava Inácio, acorda, Matias, acorda. Aí quando eles acordavam, né, a gente colocava no peito pra eles mamar. Se por acaso eles fossem pro peito dormissem de novo, outra pessoa pegava eles e fazia isso, né? Outra coisa também é tocar no pezinho. Tocava no pezinho, né? Tirava a meinha, tocava no pezinho pra que estimulasse eles a sugar. Tem uma explicação científica aí, mas eu também não sei explicar. Mas pegava no pezinho pra que eles sugassem. Tem uma posição também certinha, que é eles com os pezinhos encolhidinhos, tá? Mas eu não vou conseguir demonstrar aqui pra vocês. Mas, enfim, acorda o bebê, tá? Não deixa, se tu, por acaso tu tiver, bota ele no peito, vê que ele dormiu, mas ele tá dormindo, tá aconchegadinho e tal. Mas ele precisa mamar, ele precisa qualquer pouquinho que ele mame, pra ele que é pequenininho, né? Qualquer ml que ele mame é bom. Então, se tu colocou o bebê no peito e ele tá dormindo, acorda ele. Tem que ter sempre outra pessoa pra te ajudar. A outra pessoa pega ele, balança ele ali com cuidado, né? Nada demais, dá uma acordadinha nele, coloca ele no peito de novo. Se ele não tá mamando, estimula ali com o pezinho. Estimulada nele ali pra que ele mame, porque é muito importante que ele mame. E acorde ele de tantas em tantas horas, porque no início o bebê ele não vai acordar, ele não vai, pelo menos assim, os meus bebês, né? Pode ser que o teu bebê acorde, mas se tu tá aqui é porque tu tá tendo dificuldade na amamentação, talvez o teu bebê também não acorde. Os meus bebês não acordavam. O Inácio, a gente acordava de 2 em 2 horas. E se eu me lembro, eu acho que foi 1 ou 2 dias que a gente fez essa de 2 em 2 horas, e depois ele já seguiu com ritmo. Peguei o Matias aqui, que ele tá chorando, mas eu vou seguir o vídeo assim mesmo, tá, gente? Porque senão, se eu for esperar as crianças deixarem eu fazer o vídeo, eu não vou fazer nunca. Então, vamos seguir. E o Matias, a gente acordava de 3 em 3, tá? Sempre antes dele tomar a sondinha dele, porque ele tinha que tomar a sondinha. E aí, sempre antes dele tomar a sondinha, a gente dava o mamar. Então, era de 3 em 3 horas. Foi mais uns dias do que o Inácio. O Inácio foram 2 dias, se eu não me engano, e em seguida ele entrou no ritmo. O Matias já não foram 2 dias, foram mais dias pra ele entrar no ritmo ali das 3 horas, pra ele acordar e pedir pra mamar.
Mas é assim, mas é seguida, sabe? Tipo, eles vão entrar no ritmo, mas eles não nascem com esse ritmo de 3 em 3 horas. Alguns bebês nascem, mas outros não, então precisa acordar eles pra mamar, de fazer a rotininha deles. E assim, ó, precisa ter persistência, tá, gurias? É a quinta dica que eu dou pra vocês. Persistência, seja persistente. Por quê? Porque às vezes parece que tá difícil naquele dia, muito, muito difícil, mas no próximo dia, talvez ele já pegue o peito direitinho, o teu leite já desça, né? O bebê já fique mais espertinho, porque tudo assim é uma construção. E se tu ficar muito nervosa tipo, desistir já. A primeira coisa, não tá saindo o meu. Se eu, vamos supor eu. O meu bico ele é pequeno. Eu já desistiria ali. Já poderia ter dito, não, meu bico é pequeno, eu não posso amamentar. Ou, o meu leite não desce, né? Foram 2 dias pro meu leite descer. 2 ou 3 dias. O meu leite não desce. Não, meu leite não desce, eu também não vou amamentar, entendeu? Então, tipo assim, seja persistente. Seja persistente. Vá, segue as dicas, tenha calma. Pense que a calma é necessária para que o teu leite desça, para que o teu bebê fique, que tu passar isso para o teu bebê. Pensa que é um processo, tá? Isso as gurias me falavam muito lá na amamentação do Matias. É um processo, tá? O bebê não nasce sabendo mamar e nem tu nasce sabendo dar de mamar. Tu não vira nada porque tu virou mãe, tu já, eu só virei mãe, então eu tenho que saber. Não é assim. Não é assim as coisas. Tudo é um processo e tu tem que passar por aquele processo para tu conseguir a tua vitória, que é amamentar o teu filho. E pode ter certeza que vai valer a pena. Eu sempre digo, eu passei pelo que eu passei com os guris e digo, vale muito a pena. Tá? A sexta dica é o bico de silicone. Como eu já falei pra vocês, o meu bico, ele é pequeno, tá? Então, o bebê, ele não consegue sentir. Eu só consegui amamentar devido ao bico de silicone. Tanto o Inácio quanto o Matias. Ele vende na farmácia, tá? Eu não tô com os meus aqui, com os meus, mas eu vou tentar botar uma foto aqui deles. Ele chama, acho que é bico pra proteger, pra proteção, é alguma coisa assim. E ele não só serve pra quem não tem bico, como serve também pra proteger da dor. Se tu tá sentindo muita dor, se tá ruim pra ti, tenta o pico de silicone. Bota o bico de silicone pra tu ver, é bem mais fácil. E aí depois com o tempo tu tira. Eu tirei, tá? Eu não uso bico de silicone agora, nem com o Matias e com o Inácio também eu tirei com um mesinho. Foi bem difícil, foi muito mais difícil pra tirar com o Inácio, que doeu muito, aí veio a parte da dor, que eu não senti com o Matias, tá? A dor eu não senti com o Matias, a dor de amamentar. Do Inácio eu senti muita dor pra amamentar, foi depois desse início, né? Eu tive toda a dificuldade do início e depois eu tive mais a dor. Mas mesmo assim eu persisti, porque eu queria muito dar de mamar pro meu filho. E com o Matias já não. Eu tirei o bico de silicone, foi super fácil, ele pegou no peito, não doeu bem pouquinho, mas assim, comparado ao que eu tinha sentido com o Inácio, pra mim não é nem dor o que eu senti com o Matias. Então, experimente o bico de silicone. Se tu tá sofrendo, que tu não tem bico, ou que tu tá com dor, experimenta o bico de silicone que tu vai ver que vai ser, o bico de silicone pra mim me ajudou demais. A 8ª dica é descansa, tá? Porque tu precisa estar descansada pra produzir o leite e pra dar de mamar pro teu bebê. Com o Inácio, o que eu fazia? Eu dormia enquanto o Bruno olhava ele, tá? Porque o Inácio ficou com a gente no quarto. Então, eu dormia e o Bruno olhava ele. Quando era a hora de mamar, o Bruno me acordava e eu dava de mamar. Foi assim ali no hospital que a gente fez. Porque é muito cansativo. O início é muito desgastante. Do Matias também, a minha mãe ficava ali com ele, ou a minha tia, e eu dava uma descansada. Eu não consegui descansar tanto quanto do Inácio. Acho que por toda a situação, dele ter voltado da UTI, enfim. Mas mesmo assim, quem via e trocava a fralda dele era minha mãe. E ela só me acordava pra me dar ele, pra me amamentar. E a minha tia, a mesma coisa. Então, descansa, tá? Aí até uma coisa que a enfermeira me falou, nada do Matias, porque do Matias, além de dar o peito pra ele, eu tinha que ir lá tirar, mesmo amamentando ele, então era mais uma coisa. E a enfermeira me viu, eu tava de arrasto, né, porque o do Matias teve toda a função da UTI, da SEMI, então foi muito mais cansativo do que a do Inácio. E ela me falou assim, guria, um horário, porque era de 3 em 3 horas, assim, bem certinho, um horário, tu não dá de mamar. Descansa, dorme na madrugada, tu não precisa ficar toda a madrugada de mamar pra ele. Um horário tu descansa, porque tu também precisa estar bem. Não adianta nada tu te esforçar e chegar ao teu limite, né? E não conseguir. Então, dá uma descansada. E foi o que eu fiz num dia. Num dos dias eu fiz isso, tá? Eu peguei e um dos dias eu não dei de mamar pra ele e deixei só com a sondinha. Porque eu queria tirar, assim, de uma vez a sonda dele. Não precisava que ele mamasse exclusivamente no peito. Só que ele não tava pegando o peito, então a gente tava ali na luta. E só que naquele dia eu descansei. Um horário eu descansei. E já dá uma diferença. Já te dá
um gás. Então, não esquece também de descansar, porque a gente fica muito focada, que quer aquilo, que quer muito aquilo, e quer pra agora, e quer pra ontem, porque a gente não quer sair de uma vez do hospital, né? Pelo menos no meu caso, eles só liberavam os guris se eles estivessem mamando. Então, a gente acaba esquecendo de descansar, de cuidar da gente. A gente precisa também cuidar da gente. Eu sei que quando a gente vira mãe, é muito mais difícil a gente pensar assim, mas a gente precisa estar bem pra passar bem pra eles. A nona dica é: tome bastante água. Isso eles me falavam muito lá no hospital. Toda vez que eu ia tirar leite, eles perguntavam: tá tomando água? Tô tomando água. Tem uma explicação científica pra isso, mas eu não sei. Porém, eu acho que o leite é produzido pela água que a gente toma. É alguma coisa assim, eu acho, né? Eu posso estar falando bobagem, mas eu acredito que seja isso. Então, assim, ó, beba bastante água. Não esquece. É crucial pra que tu tenha bastante leite, que tu tome bastante água. Não adianta nada tu tá ali com dificuldades pra produzir o teu leite e não tomar nada de água, ficar seca, não tomar nada de água. Então, não esqueça de tomar bastante água sempre. Eu, na amamentação do Inácio, tinha sempre uma garrafinha do meu lado, do Matias também, né? Sempre uma garrafinha do lado, sempre bebendo água. Até agora eu preciso beber água, que a gente acaba deixando, né? Pra produzir bastante leite. E a 10ª dica, tá? Essa dica é pra ti que já fez todas essas dicas, já seguiu outras dicas de outras youtubers, ou das enfermeiras, ou da tua mãe, da tua irmã, enfim, de quem amamentou, e nada deu certo, e tu já estás no teu limite, e tu já, assim, já chegou no teu limite. Saiba qual é o seu limite, não ultrapasse o seu limite. Tu não vai ser menos mãe se tu não amamentar o teu filho, tá? Isso jamais. É um sonho, eu sei que é um sonho, pra mim foi um sonho realizado, né? Que eu, graças a Deus. Só que a gente tem um limite, tá? Tu não precisa ultrapassar aquele teu limite só porque tu é mãe. Mas eu não senti esse limite, tá? Eu fui realmente ao extremo, mas pra mim eu conseguia ir mais um pouco, tá? Sempre eu consegui mais um pouco. Na do Matias eu já senti, tá? Porque eu estava há 10 dias no hospital, né? Nós ficamos 12. Há 10 dias no hospital, sem previsão de alta. Eu tinha o Inácio em casa, né? Que é o meu primeiro filho. Tinha muita saudade do Inácio. Eu tinha visto ele, a minha mãe tinha levado ele pra Pelotas uma semana antes. Mas mesmo assim, eu tinha muita necessidade de estar com o Inácio. Eu não aguentava mais aquele hospital. Então, eu falei pra minha mãe, né? Um dia eu falei pra minha mãe assim, olha, porque eles estavam assim, ó, o Matias tá bem, o Matias não tem nada, o Matias só não sai do hospital porque ele não está mamando, tá? Se ele mamar, ele sai. E nós estávamos há uma semana já na luta ali da amamentação e parecia que não progredia, mas pra mim não tava progredindo. E eu falei pra minha mãe, se na segunda-feira, nós estávamos isso numa sexta-feira, e no final de semana a médica não trabalhava, eram os médicos plantonistas e na minha cabeça os plantonistas não iriam me dar alta. Então eu falei assim, ó, se na segunda-feira a médica chegar aqui e eu vou perguntar pra ela assim, ó, é só amamentação? Se for só amamentação, dá mamadeira pra ele. Eu vou sair com essa criança tomando mamadeira daqui, tá? Porque eu realmente estava no limite. Eu queria ir embora pra minha casa, eu queria ver meu filho, a saudade estava me matando, me rasgando, eu já não aguentava mais, já eram 10 dias longe de casa. 10 dias de uma rotina horrorosa de UTI, porque só quem passa pela UTI sabe como é que é. Por mais que a minha UTI foi mais leve, porque o Matias sempre esteve bem, ele nunca teve nenhuma recaída, ele só progrediu. Mas mesmo assim, né, é uma UTI, é um hospital, são 12 dias, eram 10 dias, né, quando eu cheguei no meu limite. São, né, dias. Então, eu falei, se chegar na segunda-feira e a doutora me falar que é só isso, que ele não tem mais nada, porque se ele tivesse outra coisa, eu desconfiava, porque ele se engasgava muito, eu falei, talvez ele tenha algum probleminha ali na hora de deglutir. Aí, óbvio, eu ficaria, porque o meu filho tem que estar bem. Mas se fosse só por causa da alimentação, eu diria, então vamos botar a mamadeira, porque eu vou levar pra casa com mamadeira. Juro pra vocês, tá? Só que aí, chegamos no domingo e o doutor me deu alta, graças a Deus. No sábado ele tirou a sonda, ficou só no peito, ganhou 10 gramas, que tem toda essa função. Quem tá passando por isso ali da amamentação sabe como é que é. E aí, no domingo, nós tivemos alfa. Então, eu venci a amamentação. Só que eu quase fui vencida por ela. E não tem problema nenhum. Tem muitas mães que dão fórmula pro bebê e são mães mesmo assim. O que te qualifica para ser mãe não é o amamentar. É muito importante. A gente sabe que é assim, ó, o leite materno é tudo que teu filho precisa. Só que ele precisa mais ainda de uma mãe, tá? De uma mãe bem, de uma mãe presente. Eu mesmo com o Inácio, eu amamentei acho que 2 meses sentindo muita dor. Toda vez que ele vinha mamar, eu me arrepiava inteira, assim.
Mas, como eu falei pra vocês, eu nunca senti o limite. Eu sempre eu aguento mais um pouco. Eu aguento mais um dia. Até que um dia passou a dor. Até que um dia. O meu peito sangrava. Eu passava pomar, enfim, todas essas coisas. Mas um dia passou. Certo dia passou e depois foi maravilhoso. Amamentar pra mim é maravilhoso. Se tu tá aí nessa luta, sentindo dor, não conseguindo amamentar, o bebê não tá... Acredite, quando passar, vai valer a pena, tá? Mas esteja dentro do seu limite. Se você, que nem eu lá, tava morrendo de dor, me arrepiando de dor, mas eu ainda tava no meu limite. Mas se tu não tá, se tu não aguenta sentir dor, não tem problema. Tem mães também que fazem um intercalado, um pouco leite, um pouco fórmula, um pouco do peito, tá? Eu nunca precisei fazer, porque os guris sempre mamaram bem, tanto o Inácio mamou por 1 ano e 10 meses. E só parou porque eu tirei. E o Matias tá mamando exclusivamente com 3 meses, tá ganhando peso, tá tudo bem, não sinto vontade e nem necessidade de dar a fórmula pra ele, tá? Mas se tu sentir a necessidade, se tu acha, meu bebê chora demais. Eu tenho uma amiga que ela disse que ela já tem um filho, né? E ela amamentou exclusivamente até os 6 meses. E ela disse que se ela tiver o segundo, ela vai intercalar peito e fórmula. Porque de madrugada o bebê dela chorava muito e ela disse que não aguentava mais. O Matias é tranquilo, ele mama de 3 em 3 horas, direitinho, enfim. Então, ela vai intercalar. E tudo bem. E você não é mais ou menos mãe por causa disso. Tu tem que saber o teu limite. Não adianta tu virar um zumbi com uma criança lá de madrugada berrando e depois no outro dia tu não tá... Tu vai estar estressada, tu vai estar cansada. Tu tem que se dar bem pro teu bebê. Então, saiba o que é melhor pra ti. O que é melhor pra mim não quer dizer que é melhor pro teu. Eu tô te dando dicas aqui porque eu queria muito ter achado um vídeo desse, né? Lá quando eu tava tentando pra ver, já que eu tive a minha tia, eu tive o hospital, mas talvez tu não tenhas. Então é por isso. Mas cada caso é um caso. É que nem a primeira dica lá, não se compare. Cada caso é um caso, não é porque eu consegui que você tem que conseguir. Se tu conseguir seguir as dicas e ir até o fim, que bom! E eu quero que tu me conte, tá? Se tu tá vendo esse vídeo aqui e tá com dificuldade, tá com problemas e seguiu essas dicas e deu certo, me conta aqui nos comentários, por favor, que eu vou ficar muito feliz de saber. E não esquece de dar o teu curtir se esse vídeo te ajudou, de comentar e de se inscrever no meu canal, porque além desse vídeo de alimentação, eu mostro a nossa rotina, minha rotina como mãe dos dois gurias, tá? Desse daqui, que tá aqui, não deixou eu fazer o vídeo direito, né? Do outro que tá olhando o desenho, só por isso que tá aqui, vai vir aqui, ó, tá vindo aqui, vem cá. Vem cá aparecer no vídeo. Do outro bebezinho que tá aqui, só ficou quieto porque tava, ó, ali tá ele, ó. Ele tava uma hora querendo aparecer, eu, Inácio, sai daí, Inácio, sai daí. Agora ele vai poder aparecer. Do Inácio que tá aqui, eu mostro a minha rotina, conto também as minhas experiências, como essa da alimentação que eu falei pra vocês. E é isso. Então, gurias, um super beijo. Eu espero muito que esse vídeo tenha te ajudado. Ai, que lindo! Manda um super beijo pras gurias. Que lindo! Eu espero muito que esse vídeo tenha te ajudado. E não esquece, curte, comenta, compartilha e se inscreve no canal. Se inscreve no canal. Tchau! Tchau! Aqui, ó, vem pra cá, dá tchau. Tchau!